pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Saúde, o nosso espaço de conversa, informação e cuidado com a sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas, muitos medos e, ao mesmo tempo, transforma a vida de muita gente, que é o implante dentário. Será que dói? Quem pode fazer? Quando ele é realmente indicado? E mais do que estética, qual é o impacto do implante na saúde e na autoestima? Para conversar com a gente sobre esse tema, nós recebemos hoje um profissional que entende muito do assunto. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Eduardo, ele é implantodontista na clínica Amor Saúde e vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como que funciona esse tratamento. Vamos também quebrar alguns mitos e explicar por que esse implante pode ir muito além de um sorriso bonito. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Boa tarde a Saúde. É um todos. prazer receber você aqui. Boa tarde a todos. Quem tiver com dúvida, sempre, procurar se informar mais, porque não é um bicho de sete cabeças. Legal. Eu quero que você explique para a gente começar assim de forma bem simples e bem prática. O que é um implante dentário? Então, o implante dentário, ele é um cilindro de titânio que ele é colocado no tecido ósseo do paciente. Ele serve como se fosse uma raiz artificial. Ele pode trabalhar sozinho, como um dente unitário, ou ele pode trabalhar em conjunto com outros implantes, quando o paciente teve perda de mais de um dente ou perda total dos dentes. E normalmente, para quem ele é indicado? Então, é sempre indicado quando o paciente já perde o dente, a gente indica o implante. O tecido ósseo, ele é que nem um músculo. Se você não trabalha o músculo, ele atrofia. Então, o tecido ósseo é a mesma coisa. No começo, quando o paciente retira o dente ali, ele mantém uma estrutura óssea boa. Mas com o passar do tempo, o corpo entende, opa, não está sendo utilizado esse osso aqui, então o que o corpo faz? Ele vai atrofiando, vai perdendo o osso. Então, quanto mais tempo a pessoa leva para fazer o implante dentário, mais tempo vai perdendo o osso ali, pior fica para depois fazer um enxerto, alguma coisa. Acaba complicando. Complicando, né? Quanto mais tempo a pessoa leva ali, complica um pouco mais. Mas hoje em dia, a tecnologia dos implantes estão tão avançadas que a gente consegue fazer cirurgias menos invasivas, com pacientes que estão anos sem dente, sem preocupações, sabe? Uhum. E ainda existe aquela questão, né? Assim, logicamente, por ser uma cirurgia, as pessoas têm muito medo da dor. É realmente uma cirurgia muito dolorida? Como que é o pós? Ou hoje em dia já é mais tranquilo? Não, hoje em dia tá bem tranquilo. A anestesia é mais tranquila, que eu digo, do que tirar o dente. O dente, às vezes, é muito mais complicado a extração do que fazer um implante em si. Hoje em dia, o implante a gente faz em questão de meia hora ali, uma cirurgia rápida, É quando é um implante rapidinho? unitário ali. E geralmente os pacientes não relatam dor, porque o osso em si, ele não tem nervos. O Uhum. dente tem o nervo, ele pulsa, ele dói, ele responde ao gelado, ao doce, ele incomoda. No tecido ósseo, ele não tem o nervo em si ali. Passa nervos em volta, passa. Mas o osso em si, ele não tem a sensibilidade. Então, a instalação é bem tranquila. Geralmente, os pacientes relatam que nem sentiram nada, como se tivesse uma vida normal no dia seguinte. Legal. Eu tenho uma situação que aconteceu até de um familiar nosso, em que, assim, há muito tempo atrás não se tinha esse cuidado tanto assim com os dentes, Sim, né? uhum. Essa pessoa da nossa família foi uma pessoa que foi criada em sítio, na época não tinha nem acesso à escova, pasta de dente, porque realmente vivia numa situação assim mais complicada. E o que que acontecia? Naquela época, como não se tinha esse acesso, ela acabou precisando fazer a extração de todos os dentes, não lembro se foi da parte de cima ou de baixo, mas de todos os dentes. Num caso como esse, né, no momento ela utiliza, como que chama? Uma prótese Uma total, assim, prótese total, aquela que é removível, né. Num caso como esse, onde a pessoa perdeu muitos dentes, como que é feito? É feito tudo de uma vez só? É feito, porque como são muitos dentes, né, da arcada sim. dentária, como que funciona? Então, a gente faz em torno de 4 a 5 implantes, quando a gente vai fazer a arcada inteira, dependendo da densidade óssea da pessoa. Geralmente, a gente faz um exame completo. A gente vê como é que está a densidade, a altura óssea, a quantidade de osso que tem o paciente, vê também como está a saúde do paciente, que na Amor Saúde nós temos trabalho em conjunto com os médicos, né? Uhum, Então, assim, com 4 a 5 implantes, a gente consegue restabelecer toda a arcada do paciente. uhum. Então,
A cirurgia é um pouquinho mais demorada, em torno de 1 hora e meia, mas geralmente se o paciente tem uma densidade boa e os implantes travarem bem no osso ali, o osso estiver bem firme, no mesmo dia a gente já consegue que o paciente saia com os dentes em boca da maneira fixa. Já Uhum. deixa a dentadura e já entra com a prótese fixa ali, já sai Que sorrindo, é mastigando. absolutamente mais prático, né? Muito mais prático. Antigamente, as pessoas não tinham o acesso, os antigos não tinham passar o ensinamento da escovação, de cuidar. Chegava a ata com dor, vamos extrair os dentes. Sim. Até mesmo em postinho de saúde, às vezes não tem os materiais, cidades de interior não conseguem fazer o tratamento endodôntico. Então é extraído muito dente. Antigamente, jovens de 15, 16 anos já não tinham mais dentes, já usava a prótese total, a famosa dentadura, né? Então, hoje em dia, muitos procuram para reestabelecer, né, o sorriso, a segurança de você falar sem cair aquela prótese, sem você se estar preocupada com aquilo, né? Sim, é exatamente essa situação que aconteceu na nossa família. Eu creio que ela tinha em torno de 14, 15 anos, era bem Nossa, bem novinha e jovem, né? precisou retirar todos os dentes. E aí, isso foi, né, ao longo da vida, foi conseguir ter acesso, pelo menos, à dentadura depois de muito tempo. Uhum. E agora, né, tá nesse processo para fazer o implante, que é outra qualidade de vida, né? Porque Sim. vai muito além da parte estética, mas tem a parte da saúde mesmo, da mastigação em si, né? Sim, o implante dentário, a mastigação é muito importante para o paciente. O que nem eu falo, o processo de perda óssea, com o passar dos tempos, igual ao músculo, depois que você coloca o implante, ele vai estimular o osso, então vai manter. A pessoa vai voltar a mastigar melhor, comer melhor, sorrir. O que acontece? Às vezes a pessoa está usando a prótese, não mastiga direito, começa a engolir os alimentos meio sem mastigar, o que começa a dar problema de estômago. Às vezes a pessoa está engordando, não sabe o que está acontecendo, o organismo não consegue absorver os pedaços grandes de comida, sabe? Então, uma mastigação vai muito além da estética, vai além da saúde por completo, né? Eu me recordei de algo que eu conversei com uma nutricionista um tempinho atrás, que a mastigação em si, ela influencia muito até na questão da saciedade da pessoa, né? Sim, Então, muitas vezes nessa questão da obesidade, a pessoa tá com um certo problema que tá vindo por conta da mastigação, por conta dos dentes ou da falta isso deles, né? mesmo. A pessoa já não consegue mastigar direito, começa a engolir os alimentos muito grandes, não consegue digerir direito os alimentos, e isso vai trazer muita piora para a saúde em si, né? A pessoa vai engordar, Sim. vai ter problemas estomacais, né? Então, Uhum. sempre é bom estar com a manutenção da boca em dia, com os implantes ali fixos, tudo bem Sim. certinho. E com relação ao pós-operatório, você comentou que, né, para um dente demora ali em torno de uma meia hora, quando são mais dentes acaba demorando um pouquinho mais. A pessoa, ela saiu da clínica, o que normalmente é necessário fazer e quanto tempo leva esse pós-operatório? A clínica faz algum tipo de acompanhamento também? Sim, a gente sempre está acompanhando, a gente, né, mantém contato com a pessoa, mas o pós-cirúrgico é mais complicado os 2 primeiros dias, que eu digo assim, que algum paciente pode relatar um pouco de dor, um pouco de inchaço, mas geralmente é um pós bem tranquilo, sabe? Eles relatam que tem muitos pacientes falam: "Ah, parece que nem fez nada". Às vezes a gente faz um provisório ali, ele pergunta: "Já foi feita alguma coisa?", assim, eles nem sentem. Mas hoje em dia a gente tenta ser menos invasivo possível, sabe? Uhum. Fazer implantes, sem antigamente a gente fazia muitas, enxertos, era mais invasivo, abria mais, sabe? Hoje em dia a gente está vendo que o próprio organismo ele já consegue, produzir um osso ali mais saudável, conforme a gente faz algumas técnicas, sabe? Uhum. Então, o pós é bem mais tranquilo hoje em dia. Você comentou sobre provisório. Como que funciona esse processo desde o primeiro momento em que a pessoa vai até a clínica para Uhum. pesquisar, para conversar sobre o implante, até o momento que ela realmente está com o implante na boca? É Aham. feito, né, para conseguir a medida exata dos dentes? Tem algo que é feito? Como que funciona? É demorado? Então, a gente sempre pede previamente uma radiografia panorâmica, às vezes uma tomografia, para a gente ver como que está a altura do paciente, a altura óssea do paciente, né, ver como que Uhum, está a espessura óssea. Então, a gente se baseia nossa cirurgia através dessa radiografia. uhum. Então, o paciente vem para avaliação, a gente já encaminha para a radiografia, né, faz todo o atendimento prévio. Então, a gente preparou lá no dia, fizemos o implante.
Dependendo da densidade óssea do paciente, a gente já pode fazer a chamada carga imediata. O paciente faz o implante e no mesmo dia já sai com o dente ali. A gente já molda, já manda para o No laboratório dia? num dia só a gente já devolve. Tem essa chamada carga imediata. Então, às vezes o paciente vem com aquela prótese caindo, no mesmo dia a gente já coloca os implantes, já coloca a prótese, o paciente já sai sorrindo, sai mordendo, sai Que mastigando, tudo bem bacana. tranquilo, É, né? eu pergunto porque eu imaginei que fosse algo demorado, assim, para pessoa, desde o momento em que ela procura a clínica até estar de fato com o dente. Então, não, é muito mais rápido. Tem casos e casos. A Aham. carga imediata é quando a pessoa já tem um osso melhor, a gente consegue travar o implante. Uhum. Quando a pessoa tem um osso um pouco com uma densidade menor, aquele osso mais esponjoso, tipo uma pedra pómez, assim, que é um osso um Uhum. pouco menos denso, então às vezes o implante não entrou tão firme, a gente faz um provisório para o paciente não sair sem dente, né? O paciente nunca sai sem dente. Ele chega na Uhum. clínica ali, a gente extrai, já faz um provisório, e quando o paciente não tem uma densidade óssea tão boa, o implante não deu um torque tão bom, ele espera de 3 a 4 meses. Esse é Uhum. quando casos e casos, né? Uhum. Tem casos que a gente já consegue fazer os dentes no mesmo dia, e tem casos que tem que ter uma espera da óssea integração para o osso criar em volta do implante. A superfície do implante é totalmente tratada para o osso aderir ali. Então, essa adesão é igual quando a gente fratura um braço. Quando a Uhum. gente fratura um braço, a gente engessa ali para o osso, né, estabilizar ele em torno de um mês ali, dependendo da fratura, né, pode movimentar o osso na boca é a mesma coisa. A gente instala o implante, deixa ele fechadinho quando o paciente não tem um osso tão bom assim, e a gente coloca uma prótese provisória por cima. Em torno de 3 meses, 4 meses, daí a gente finaliza. Daí a gente faz uma pequena incisão onde foi feito o implante, faz a moldagem e finaliza. Legal. Existe algum tipo de manutenção ou a partir do momento que a pessoa tá com o implante, ela Uhum. pode seguir a vida? Os implantes unitários, ele vai ser um dente normal. O implante é uma raiz artificial, vai fazer um dente de cerâmica ali por cima, então vai agir como se fosse um dente normal, faz a limpeza normal. Agora, os implantes tipos protocolo, que é a arcada inteira, esse sempre tem que fazer uma manutenção a cada 6 meses, ali, 8 meses, para remover aquela prótese. A gente faz a limpeza por baixo, limpa os implantes, vê como que está o implante, se não deu nenhuma reabsorção. Às vezes a gente pede uma radiografia para acompanhar também, faz a limpeza do protocolo, a profilaxia, e depois a gente instala de novo. Legal. E você, já acompanhou alguma história que você comentou muitas vezes da pessoa chegar ali sem dente e sair com dente? Tem alguma história, assim, diferente que te emocionou ou que te tocou, assim, nessa Já. questão do implante? Então, teve uma vez uma senhora que tinha perdido o marido com câncer, ela cuidava muito dele e ela estava bem depressiva, assim. Eu lembro que era bem perto do Natal, então ela chegou lá sem dente, bem depressiva. Daí a família queria que ela usasse uma prótese, ela não conseguia porque tinha muita ânsia. A gente sentou, conversou, explicou para ela. A gente conseguiu fazer o protocolo, né, que são toda arcada, e no mesmo dia ela saiu com dente. Ela já saiu, parecia que outra pessoa. Aí ela veio 6 meses para a gente fazer a manutenção. Eu sempre acompanho o paciente, né? Então a gente sempre tem esse acompanhamento. A gente não trata só o paciente, ele é o paciente. A gente trata com o humano, a gente cria amizade, a gente cria vínculos com o paciente, conta Sim. história. Às vezes tem paciente que chega lá só para desabafar, falar um pouco da vida e a gente, né, vai levando. Então, assim, ela, depois de 6 meses, ela falou que ela era outra pessoa, assim, deu para ver que ela faltava um incentivo para ela voltar a viver, digamos assim, sabe? Então ela voltou a sorrir, voltou a comer melhor, voltou a se incentivar, se cuidar mais, sabe? Por causa do falecimento do esposo dela, ela estava muito depressiva, muito, não estava feliz com a vida, digamos assim, então ela relaxou com ela mesma. Então, pós esse cuidado dessa, ela é outra pessoa. Depois de 6 meses, passou o virado do ano, ela falou que, nossa, parece que aquele ano virou a chavinha para ela, ela mudou de vida. Sim, porque a gente fala que existe sim essa questão estética e que o principal é a questão da saúde em si, mas essa questão estética, quando a gente leva realmente pro lado emocional, a gente sabe o Uhum. quanto afeta a pessoa, né? Isso é Muitas verdade. vezes, né, como nesse caso, ela já estava passando por uma situação e aí mais essa questão da autoestima acaba pesando, né? Acaba, é uma sequências de fatores foram acontecendo com ela e ela foi deixando de lado. Às vezes ela tá cuidando de todo mundo em volta e não tá cuidando de si, né. Então Sim. quando a gente conseguiu ver que ela precisava se cuidar mais, nossa, mudou a vida dela. E que Hoje em é dia ela vê, assim, ela vem, às vezes ela traz um chocolatinho para mim na Páscoa, a gente criou um vínculo tão grande, assim, ela fala: "Nossa, queria que você fosse da família", porque a gente acompanha ela, né, muito bom. acaba criando uma intimidade, uma amizade Sim, a ali gente sempre mesmo, né? tá junto ali, né. Às vezes
a gente dá mais atenção que os próprios familiares. Às vezes a pessoa vem ali, ele quer falar da dor que ele sente, que não tem coragem de falar para a própria família, E sabe? muitas Então, vezes não tem apoio da não tem família, apoio, né? às vezes a própria família não percebe a falta que está fazendo aquilo para a pessoa, né? Sim. E, você atende na clínica Amor Saúde, como que você sente que, esse acesso facilitado, você percebe que mais pessoas estão buscando essa questão odontológica? Porque numa visão externa, a gente imagina que o implante ele é algo, assim, muito caro, né, numa visão externa, e a gente sabe que a clínica Amor Saúde, ela tem esse acesso mais facilitado. Você percebe que Sim. as pessoas estão indo mais atrás, Sim, buscando? cada vez estão buscando mais, melhorar a sua qualidade de vida. Hoje em dia as pessoas estão procurando, se cuidar melhor. Hoje em dia, graças a Deus, estão querendo se cuidar mais do que antigamente. Antigamente tirava os dentes, era aquilo e pronto. Hoje em dia não, eles estão querendo se cuidar, voltar a comer melhor, voltar a sorrir melhor. Então a Amor Saúde, com o convênio, com esse conjunto de profissionais, médicos, o acesso está ficando cada vez mais fácil e mais acessível a todos, sabe? Em questão de pagamentos, em questão do próprio convênio, né? Então, muitas pessoas estão buscando, o que viam aquilo como um sonho, hoje em dia já estão realizando o seu sonho. Porque, dependendo dos implantes, é um investimento, mas é que nem eu falo, é investimento para a tua vida. É investimento, às vezes, você investe num carro que vai durar um ano e já vai desvalorizar. Agora, a tua vida, o quanto que ela vai desvalorizar, o quanto que ela vai valorizar, entendeu? Então, eu Sim, sempre falo que é um investimento para a sua saúde, né? Então, isso sim, não tem preço. exatamente. E numa questão de uma pessoa que hoje ela está sem alguns dentes, né, supondo, a pessoa acabou de perder um dente, por qualquer situação, o que que acontece se ela não for atrás nesse momento que você comentou que é crucial ela procurar, né, nesses primeiros momentos? O que que pode acontecer se ela ficar 1 ano, 2 anos sem esse dente? O que que pode Uhum. refletir no corpo dela? Então, assim, no começo, ela não vai sentir reflexo nenhum, ela vai tirar o dente vai, após que tira o dente, o buraco do dente, digamos assim, ele enche de sangue, forma um coágulo, e esse coágulo forma um osso novo. Esse osso novo, ele se mantém por um tempo, que nem você falou, 1 ano, 2 anos. Mas o que acontece com o passar? Depois de muito tempo, os dentes vizinhos começam a querer deitar ali, tomar o espaço dele, a fala já pode começar a alterar, a Pode prejudicar mastigação pode toda a arcada. prejudicar toda a arcada pela falta de um dente. O osso começa a baixar, começa a movimentar os outros dentes ali, pode alterar toda a arcada por causa de um dente. Então a pessoa já não vai falar direito, às vezes até na dicção dá uma alteração, não vai mastigar, fora vai ficar com vergonha de sorrir. Então Uhum. a gente sempre busca orientar os pacientes, por mais que eles já usem uma prótese, estejam felizes com a prótese, a gente sempre orienta o melhor, né? A gente fala que a prótese, ela vai exercer a função dela ali, mas com o passar do tempo, a reabsorção óssea vai acontecer e vai começar a prejudicar os outros dentes. Fora que a pessoa que usa uma prótese ali, às vezes está segurando um grampo nos outros dentes que tem, às vezes aquele grampo começa a forçar aquele dente, pode fraturar, porque quando se perde um dente, a força numa prótese começa a distribuir nos dentes vizinhos ou nos outros dentes, sabe? Uhum. Então, futuramente sempre vai prejudicar, a falta de um dente já começa a prejudicar todos os dentes em boca ali. E normalmente na tua rotina na clínica, as pessoas que procuram por um implante, dentário, normalmente é por questão de saúde do dente mesmo ou acontece de pessoas sofrerem acidente, cair, machucar e nesse caso precisar de implante também? O que que normalmente é mais comum? Já apareceu, já peguei todos os tipos de caso. Apareceu um rapaz uma vez que bateu com a motosserra na metade do rosto, perdeu metade dos dentes do lado direito. Meu Aham, a gente fez Deus! os implantes dele. Esse, por sorte, também, ele, a hora que bateu a motosserra no dente, quebrou só a parte da coroa do dente, a parte de cima. Então a raiz todas ficaram ali, só que ele Permaneceu. estava sentindo muita dor. Então ele fez um tratamento prévio, né, com o clínico geral, depois ele veio para nós, para a gente reestruturar a parte da mastigação, tudo ali. Então a gente tirou a raiz no mesmo dia, a gente já colocou os implantes, no mesmo dia ele já saiu com o dente. Ele falou que achava que nunca mais ia conseguir voltar a sorrir, mas chegar, era um rapaz novo, acho que uns 20 anos, 20 e poucos. E já peguei caso de briga, caso de. Já pegamos caso de Já tudo. aconteceu situações com crianças também de precisar ou nesses casos não é Então, feito? Como que funciona? Então, as crianças a gente tem que esperar a estrutura dela ser finalizada, né? Porque está em fase de desenvolvimento, tanto ósseo quanto do dente. Então, a gente, acima de 18, 19 anos, a gente analisa a estrutura, se os dentes já terminaram realmente de finalizar, né, toda a arcada, para daí a gente fazer. Quando é menos disso, a gente faz geralmente um provisório, alguma coisa para
até, né, da idade para a gente poder fazer um implante. Mas criança a gente ainda não faz, né? Sim. Agora a gente já está assim caminhando para o final. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que de repente tá passando por essa situação, tá com ali um dentinho faltando, não tá tão contente com o Uhum. sorriso. Que mensagem que você deixaria para eles? Então, assim, que busque, né, mais conhecimento, vá na Amor Saúde, nos procure lá, que lá a gente tem todo um apoio, todo um amparo ali, tanto da parte médica, parte odontológica, e as condições hoje estão cada vez melhores. Hoje não é uma coisa de outro mundo o implante. Hoje em dia a tecnologia do implante está muito facilitada. Hoje em dia a pessoa tem medo, ou às vezes acha que é muito caro. Hoje em dia não, hoje já mudou muito o patamar do implante, então tá bem mais tranquilo, muito mais rápido que antigamente, tanto a cicatrização quanto a cirurgia, que antigamente levava muito mais tempo. Então, que não tenha medo, que volte a sorrir, que largue aquela prótese que fica caindo toda hora, aquela insegurança de voltar a sorrir, falar, comer, né, conversar com os outros, que vai ver que vai mudar a qualidade de vida da pessoa. Porque existe muito isso da pessoa ter aquela ideia de antigamente, de que era muito caro, de que era Sim, inacessível. aham. E como a gente comentou aqui, vai muito além da questão estética. Vai ali para a parte emocional, vai para a questão da saúde mesmo. Então é muito importante, se você aí tá passando por essa situação, tá com um dentinho faltando, algo que tá incomodando a tua saúde, incomodando ali a tua autoestima, vai atrás. A Amor Saúde, que inclusive é patrocinadora aqui do Conexão Saúde, tem esse acesso mais facilitado na parte odontológica e que vai tornar isso realmente muito mais acessível. Como, né, foi comentado, muitas vezes para a pessoa é um sonho realizar isso, e a Amor Saúde traz isso de forma muito mais acessível. Muito obrigada pela tua Obrigado eu presença, por doutor tudo. Eduardo, por esclarecer, né, tirar essas dúvidas, tirar alguns mitos muitas vezes, Sim, né, aham. que as pessoas têm com relação ao implante. Não é realmente, como a gente falou no início, não é um bicho de 7 cabeças. E a Amor Saúde e o doutor Eduardo estão aqui justamente para, né, auxiliar nessa questão. Como que os nossos ouvintes podem encontrar vocês? Se quiser deixar também o seu arroba Aham. do Instagram. Então, qualquer pessoa que quiser procurar a parte de implantes, eu estou nas 2 unidades, até na unidade de Castro, é só procurar, falar que você quer fazer uma avaliação. Então toda a parte técnica a gente já indica, preciso do implante, já vai direto para mim, preciso, cada um tem sua especialidade. Então procure a Amor Saúde, que tem ótimos profissionais, ótimos acompanhamentos, e venha sem medo, né, faça a sua realização do seu sonho. Bacana. Novamente, muito obrigada pela Obrigado eu. presença. E vocês, nossos ouvintes, aguardo vocês no nosso próximo episódio.